Pessoal, aqui vamos para a explicação agora de mais dois exercícios que a gente tem na sequência da apostila, vai ser colocado lá na atividade no mural, que vai ser o exercício 9 e 10. O exercício 9, ele tem relação com essas funções que foram explicadas aqui anteriormente, né, na aula dessa semana e também na semana passada, né, são as funções matemáticas e as expressões aritméticas, né, cujos símbolos que a gente usa em programação é um pouquinho diferente para programação em relação à matemática. Né? Mudou um pouquinho simples, mas o sentido não. Nesse primeiro exercício aqui, então o 9, ele diz assim, monte as funções que se pedem, mas é somente para montar e não resolver. Tá? Então, quero que prestem bem atenção nisso aqui, porque eu não quero que resolva a expressão, é somente para montar. Então, digamos assim, essa expressão aqui na letra A, ela vai ser montada com base no que a gente viu de conteúdo para que a gente possa usar em programação. Tá? Não vai ser algo resolvido, eu não quero que resolva, e também não quero que deixe totalmente como frase, como a gente diz aqui que está em sentença. Né? Então, a gente vai transformar o que está escrito aqui de uma maneira que a gente coloque em expressões, com base no que a gente viu aqui de conteúdo, tá? E consiga colocar ela, digamos que a programação consiga entender, tá bom? Então, aqui eu vou montar uns dois exemplos aqui. Eles não vão estar na apostila de vocês, naturalmente, porque eu estou inventando agora, tá? Então, exemplo 1, eu vou colocar assim. Inteiro de 4,8 mais fracionário de 7,5. Aí, esse daqui é uma frase, né? Estou dizendo como se eu estivesse lendo a expressão. Aí ele vai dar uma resposta para mim. Vou colocar aqui um outro exemplo. Vamos falar que tem bastante quociente de divisão, vamos colocar aqui. Quociente da divisão de 10 por 4. Era para ser 10. Então, da mesma forma, eu quero que monte a expressão e não resolva. Se fosse para resolver, né, poderia ser feito, mas a minha ideia aqui para o exercício é montar a expressão. A gente viu aqui para cima, ó, até na apostila aqui, né, tem alguns exemplos. Então, se fosse para usar o inteiro, usaria o int, se fosse para usar o absoluto, o ABS, o fracionário, né? Também temos aqui algumas funções e operações matemáticas. Então, resto da divisão eu uso o mod, quociente vou usar div. Se fosse para colocar um elevado, uma potência, ou raiz quadrada, eu usaria esses daqui, né? E quando é multiplicação e divisão, daí eu troco para esses dois símbolos aqui. Então, uma explicação, digamos, está um pouquinho acima do exercício, né? Agora, vamos para a montagem. Nesse exemplo aqui, primeiro está dizendo assim, inteiro de 4,8. Qual função que eu tenho que usar? Que a gente viu anteriormente. Int. E aí você abre o parênteses e coloca dentro dele. Exatamente. Então, a gente vai usar int, entre parênteses o número, 4,8. Agora ele está falando mais. Qual o símbolo do mais? É o símbolozinho que a gente conhece naturalmente. Né? Se fosse vezes, seria o asterisco, e não o nosso ponto, o xzinho, da matemática. Agora, o fracionário. Qual que é a expressão, a função ali que representa o nosso fracionário? Sete sobre 5. 7. Não. É o frac. É o frac, né? Então, aqui, ó, frac. Aqui, pessoal, ó. A gente viu aqui o absoluto, vimos o int e o frac, tá? Então, ó, parte fracionária. E daí o número vai entre parênteses. Frac 7,5. Esse daqui, pessoal, é a resposta que eu quero, tá? Não quero que resolva. Ah, se fosse fazer o int 4,8. Beleza, mas eu não quero. Estou dizendo aqui, ó, somente montar, não resolver.
Deu para entender isso? Sim. Sim, Tranquilo, sim. né? Então, dessa maneira aqui, seria a resposta, né? Vamos agora, com base no que a gente viu também, vamos tentar montar o exemplo 2. Quociente da divisão de 10 por 4. Como é que eu representaria essa forma aqui em expressão de programação, né, que o nosso computador entenderia? É o div? Exatamente, o quociente é o div. Já é alguma coisa. Agora, como é que eu uso aqui para colocar os números 10 e 4? É o 10/4? Quase isso, é o 10 div 4. Dessa maneira aqui, tá? Então, Antes da essa daqui barra. também é a minha resposta. Entendido? Então, quando eu falar em quociente e resto, o que eu tenho que observar? O quociente é o div, o resto é o mod, tá? E daí vai ter um número na frente e outro atrás. Então, uma divisão de 5 por 2. Se eu fosse resolver, eu colocaria 5 dividido por 2, faria aquele jeito que a gente está acostumado a fazer uma divisão. Mas como eu quero apenas montar do jeito que a programação entende, né? E essa daqui é a minha resposta, tá? Então, esse daqui, em nenhum momento vocês vão fazer uma resolução, tá? Somente montar como se eu estivesse lendo. Para eu ler isso daqui, seria da mesma maneira que eu estivesse lendo essa frase toda aqui. Tá? Inteiro de 4,8 mais fracionário de 7,5. Entendeu? Conseguiram entender também a relação, por que eu peço esse exercício? Né? Justamente para você saber primeiro montar, a resolução vem com outras atividades, né? Mas eu quero primeiro montar com base na programação que vocês consigam interpretar também. Alguma pergunta aqui em relação ao exercício 9? Podemos seguir? Por enquanto, não. Vamos lá. Depois vocês, vai estar na gravação isso aqui, tá? Só lembrando que o exemplozinho foi inventado agora. Prof, Pronto. a Oi. Nicole respondeu lá que não entendeu direito. Eu preciso saber o que você não entendeu, Nicole, para saber em qual ponto aqui. Ela tá no chat. Sim, é o que eu tô lendo agora aqui. Não, tudo não dá, Nicole, senão tem que explicar tudo de novo. E daí vai dar na mesma. Porque esse é o conteúdo de ontem, tá? Aquele do resumo da aula de ontem. Deixa eu pegar aqui. Ó, resumo da aula de ontem, a gente tinha o mod div, né? Então, esse seria o resto quociente. Só que aqui a gente está resolvendo, eu só quero que monte, tá? Então, aqui também nós vimos o fracionário, o absoluto e o inteiro. O absoluto e o int. Só que aqui a gente está resolvendo, eu só quero que monte. Digamos que a resposta do exercício é essa daqui, não essa. Então, aqui, se a gente for analisar para o nosso exercício, eu só quero que vocês leiam isso daqui e coloquem na expressão. Tá? Leia isso daqui, transforma por cima e coloque na expressão. Tá? Para entender o exercício, ou seja, para resolver o exercício, vai ter que ser com base nesses exemplos aqui. Vai estar na gravação, vai estar no vídeo depois. Aí, tentar colocar o que eu resolvi aqui nessa resposta aqui, tá? Nada de resolver. Aí, quando eu colocar, digamos assim, na atividade, daí vocês podem me perguntar também, na própria atividade, quando vocês recebem, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu recebo ali individual, aí eu posso ajudar novamente. Professor, Sim? a letra C ali da 9, como que iria resolver? Porque ela não fala nem inteiro, nem fracionário, nem nada. Ela fala a média aritmética. Como que iria fazer daí?
Aham. Vou te responder com outra pergunta. Como que eu calculo a média de dois números? Se alguém mais puder, né, ajudar, pode responder também. A média de dois números. Isso. Digamos que você teria duas notas, né? 80 e 60. Qual que seria a sua média? Seria 60? Não. Não? Entre Seria a soma 80 e dos dois, 60, seria a soma dos dois dividido por 2. Ah, tá. 70. entendeu? Ah. Entendeu, né? Então, Ah, entre 80 e 60, a média seria 70. Mas como a gente não quer resolver, só quer montar, o que a gente faz? É como o Ricardo falou assim, ó, soma e divide por 2. Então, seria 80 mais 60, dividido por 2. Tá? Essa seria a montagem da expressão. tá, beleza. Deu para entender? Deu, aham. Entendeu. Beleza. Eu sabia que alguém ia perguntar aquela ali. Dessa 10 aqui, pessoal, é o seguinte. Da mesma forma que eu estava explicando aqui do resumo de hoje, né, que a gente pode ter uma expressão dessa daqui, já dizer se é verdadeiro ou falso. Ou primeiro ter uma expressão para resolver. Mas antes dela, a gente tem uma expressão aqui com letra. Ah, professor, mas como é que eu vou multiplicar uma letra pela outra? Na verdade, você não vai usar as letras, você vai usar esses valores aqui. Então, esses estão aqui. Então, como é que eu faria a letra A aqui, né? Vou colocar aqui do lado. Qual que é o valor de A? É 1. E vezes, do jeito que está ali. Qual que é o valor de B? É 2. Então, aqui, estou olhando B, tem 2 aqui. Aí vai ter um mais C. Qual que é o valor de C? 3. Aí tem esse sinalzinho de igual, né? Aí D menos E. Então, 4 menos 5. Esse daqui é uma expressão, vou ter que resolver. E esse daqui é uma outra expressão, também vou ter que resolver. Tá? Eu sugiro vocês fazerem um embaixo do outro, tá? Estou fazendo aqui do lado aqui para ficar uma resposta na mesma linha, porque depois eu quero chegar aqui no VUF. Tá? No caso aí seria falso, né, professor? Não sei ainda, vamos chegar lá. Vamos lá. 1 vezes 2. Lembrando que também temos que utilizar a prioridade, né? Em relação aqui, multiplicação e depois soma, tem que resolver primeiro a multiplicação. 1 vezes 2 é quanto, pessoal? 2. 2 mais 3? 5. 5. Essa parte aqui, ó. Uma corzinha diferente aqui. Resolvi com essa daqui. Aí mantenho o sinal de igual. Essa parte aqui. 4 menos 5 dá quanto? 1. Menos 1, muito bem. Tá? Então, menos 1. Como o Alisson falou, esse daqui vai dar uma comparação. Então, 5 é igual a menos 1? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Então, essa é a resposta aqui do falso. Tá? Então, como eu falei, a sugestão que eu faço para vocês, na hora de resolver, coloque embaixo assim, ó. Você vai Ficar colorido, postar tá? em... Desculpa, professor, você vai postar em documentos daí, professor? Esse exemplo aqui, não. Não, Tá no... a atividade. Atividade, sim. Então, essa daqui a gente primeiro substitui, né, as letras por os respectivos valores, monta a expressão, calcula e depois vai dar um resultado falso ou verdadeiro, né, com o VUF aqui. Dessas expressões aqui, né, a gente está misturando um pouquinho aqui do int, que a gente viu na aula anterior, o ABS, né? Então, aqui já começa, digamos, ficar um pouquinho maior a expressão, mas a forma de resolver vai ser na mesma, tá? Outra questão aqui, que esses exercícios do 9 e 10, eu vou passar um outro na próxima aula, que vai ser para fixar todo o conteúdo que a gente viu de expressão de matemática e expressão voltada para programação. Então, isso daqui é uma parte, depois na aula que vem, que vai ser amanhã, né? Vai ter uma outra explicação com mais exercício para fazer. Então, digamos assim, tempo para a gente aprender em relação às atividades, a gente vai ter, tá?
E, professor, você poderia fazer essa F aí para nós ter uma ideia? Posso fazer, mas não inteira, vou só montar ela, pode ser? Pode ser montagem só. Ô, professor, rapidinho aqui. Acho que eu cheguei atrasado, devo ter Pode falar. perdido a explicação. Por que que é falso? Aqui a gente tem uma comparação, ó, né? 5 igual a 1. Aí eu te pergunto, 5 é igual a 1? Como se fosse uma pergunta para você, entendeu? Entendi. Isso, daí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Beleza. Beleza? Então vamos lá, a F, né? Então vamos pegar aqui o B2 vezes P menos B. Então 4 menos P, que é 2 também, mais int de G. Quanto vale o G? Menos 4. Menor ABS. Então, ABS. O que é o ABS mesmo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que é o ABS, pessoal? É de números inteiros. Valor absoluto. Exatamente. É o absoluto. Ele vai transformar para número inteiro. Então, Alisson, aqui é uma primeira parte da montagem, tá? Vai ter os números, vai ter uma expressão, e aqui ainda vai ter uma outra resolução. Vou até fazer uma parte mais da resolução aqui, mas sempre vai ter que ir por partes, né? Em relação às prioridades, pode perguntar, pode falar. Segue a lógica da resolver os parênteses primeiro. Exatamente. Segue a mesma lógica. Então, aqui, ó, o que eu resolvo primeiro? Os parênteses mais internos, funções matemáticas, depois vai crescendo aqui, e por último, a relação. Por isso que quando eu chegar aqui no momento aqui de fazer a comparação, né, aí ele vai dar a resposta verdadeira ou falsa, né? Aqui eu poderia resolver tanto esse parênteses, quanto a expressão aqui da função, tá? Eu vou resolver primeiro a função, que eu acredito que para a maioria vai servir de um exemplo melhor. Então, aqui ficaria assim, 2 vezes 4 menos 2. O resultado aqui não vai interferir, tá? Aí eu vou resolver o int de menos 4. Quanto é o int de menos 4? 4? 0,4. 0,4. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Não tô Parte vendo aí. inteira, pessoal. Ó, E essa parte quatro- inteira. É apenas pegar o número antes da vírgula, né? Tem vírgula nesse número que a gente está vendo ali? Não. Sim ou não? Não. Não. Então, olha o exemplo desse 5 aqui, ó. Só repete o número. É o mesmo número. Tá? Aí eu pergunto para vocês, no int, o sinal permanece? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tem que Não. montar com o sinal. O único que vai ter sinal negativo, que vai trocar o sinal negativo, é o absoluto, tá? Então, que ficaria menos 4. E o ABS? O ABS de menos 4 fica quanto? 4. 4 vezes 3. E quem o Alisson falou, poderia resolver aqui direto, né? 4 menos 2 e tirar o parente já. Então, digamos que a nossa prioridade não ia mudar em nada. Poderia colocar aqui direto 2. Tá? Sem resolver toda essa expressão aqui, que eu não vou colocar, mas eu vou perguntar para vocês. Nessa expressão do lado esquerdo, o que eu resolvo primeiro? Vezes. O vezes, né? 4 vezes Eu 3. resolvo a multiplicação e depois vou somar com o 4 negativo. O que acontece quando eu somo com um número negativo? Para começar, os dois sinais tá junto ali já. Isso. Se eu vou fazer 4, somando com 4 negativo, fica quanto? Vai zerar, ele vai subtrair do número. Exatamente. Exatamente. O Ricardo respondeu e o Rafael também. Então, seria o nosso 4 menos 4. Desse lado esquerdo ficaria 0. Tá? E do lado direito, 4 vezes 3? 12.
12. Né? Aí ficaria uma comparação. 0 menor do que 12. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, já demos a resposta da F aí para vocês. Então, pessoal, como eu comentei antes, tá? Vocês não vão conseguir, pelo menos, acredito que boa parte de vocês não vão conseguir resolver ela só olhando. Tá? Tem que tentar fazer. Na primeira parte, troca-se as letrinhas pelos números. Pode ser que vocês confundam um pouco em relação às prioridades e confundam um pouco em relação a as expressões aqui de função que a gente está vendo agora. Né? O restante é matemática, né? Assim como a gente já viu algumas outras no início de velamento, né? Então pode confundir um pouco assim. E daí na próxima aula eu já passo mais exemplos e a gente vai corrigindo a partir que a gente tiver algum tempo, né? Então daí durante as aulas a gente vai ter mais tempo para resolver e para ajudar vocês nas atividades, né? Falei rapidinho, professor, na G, os últimos números ali seria uma divisão, né? D dividido B, né?